Olá, meus irmãos queridos, que bom ter você aqui de volta. Estamos dando sequência aos nossos pequenos vídeos sobre os frutos do Espírito e hoje eu quero compartilhar com você aqui o quinto vídeo sobre benignidade. E você encontra as referências sobre os frutos do Espírito na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 26. Já falamos sobre alguns temas, né? Algumas referências aí. Falamos sobre o amor, a paciência, a bondade, e também vamos falar hoje sobre a benignidade. O que é benignidade? A benignidade, de acordo com o dicionário, é a qualidade de quem é benigno, ou seja, alguém dotado de características boas, como generosidade, bondade, benevolência. Então, resumindo, ser uma pessoa boa, né? As pessoas geralmente, não, fulano é muito legal, muito bom, uma boa pessoa. Então, talvez a referência de ser uma boa pessoa é o termo que Paulo usa aqui para benignidade como um dos frutos do Espírito. Vamos lá então, a benignidade é a bondade em ação. É o ato de se importar com os outros e mostrar compaixão ativa, ou seja, a pessoa viver uma vida onde demonstra isso na sua prática, no seu dia a dia, no seu comportamento. Não é apenas uma situação momentânea, mas faz parte da sua vida, faz parte do seu caráter, da sua maneira de viver, maneira de agir, que é a benignidade. Então, a benignidade é a bondade em ação. É uma pessoa que sempre está disposta a ajudar alguém naquilo que ela precisa, né, e que pode. Mas vamos observar alguns versículos bíblicos também para você. É, Efésios capítulo 4, verso 32, o apóstolo Paulo diz: sede bondosos uns para com os outros. Observe a expressão de Paulo, sede bondosos. Então, a bondade é o atributo da benignidade, né? Então, ser benigno é alguém que é bom, né? que age com bondade com alguém. Também a referência do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 11, verso 17, diz: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Olha aí, o homem benigno faz bem à sua própria alma. Porque quando a pessoa faz o bem ou é uma pessoa boa, isso reflete na sua alma, no seu bem-estar, na sua tranquilidade, na sua paz interior, né? E Salomão diz aqui que o cruel perturba a sua própria carne, né? Enquanto que o benigno faz bem para a alma. Romanos capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então aqui Paulo fala a importância de honrar os nossos irmãos, os nossos amigos, e também fala a respeito de dedicar-se em servir, em ajudar aquele que precisa. Então ele diz: é preferível que vocês deem honra mais aos outros do que a vocês mesmos. Também em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo também fala a respeito disso, dizendo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, ele fala que devemos ser bondosos e compassivos, ter paciência para com os outros, né? E perdoar também, assim como Cristo nos perdoou. Ele usa a expressão perdoando-se mutuamente, ou seja, que haja perdão de ambos os lados. Se eu ofendi alguém, eu vou perdoar essa pessoa e a pessoa ofendida também vai me perdoar. Então, Paulo recomenda que este perdão tem que ser mútuo, tem que ser de ambos os lados. E ele diz também aqui que deve ser assim como Cristo nos perdoou, ou assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, não é? Porque o que Deus fez conosco não se tem comparação. Então, ele diz: usem a mesma maneira, a mesma forma, da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, perdoe também aqueles que os ofendem e sejam bons, sejam bondosos uns para com os outros. Então, uma pessoa bondosa aqui que reflete no seu dia a dia, no seu comportamento, esse fruto do Espírito,
é uma pessoa que atua com gentileza ao longo do seu dia, não é uma pessoa gentil, educada, uma pessoa que está sempre disposta a estender a mão para alguém, a dar um oi, um bom dia, é uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, alguém que está sempre que pode oferece ajuda, né, em qualquer situação, alguém que demonstra empatia pelo outro, né, se alguém está com dor, com sofrimento emocional, perdeu um ente querido, ou então em qualquer situação em que precisa de empatia, então a pessoa que ela tem esse fruto dentro de si, não é? A benignidade, ela é uma pessoa empática, uma pessoa que está sempre atenta para ajudar o outro, mesmo que seja com um abraço, mesmo que seja com uma palavra de incentivo, mesmo que seja com alguma forma de dizer, estou aqui, se precisar de mim, estou à sua disposição. Nós temos um fato na Bíblia interessante de dois personagens bíblicos que marcaram a história. Eu gostaria de perguntar a você se você conhece a história de Ruth e Noemi. Se ainda não conhece, eu gostaria que você aproveitasse agora esse período, né? Nós estamos refletindo sobre os frutos do Espírito e você pudesse ler. É um livro pequeno, se não me engano, apenas 4 capítulos ou 5. É o livro de Ruth. Procura na Bíblia Ruth e você vai ler um livro fantástico, uma história incrível, que é a história da sogra e de sua nora, e como a sua nora foi bênção, foi canal de bênção na vida da sua sogra, no momento que ela estava desesperada, com um quadro de ansiedade, depressão, provavelmente, né, onde ela achava que tudo tinha acabado, que ela tinha perdido tudo e estava vivendo um fosso de sofrimento e de dor, a ponto de dizer, não me chamem agradável, pois o nome dela Noemi significa agradável, né? Ela diz, não me chama assim, me chame amarga, mulher infeliz, pois eu estou vivendo um momento muito difícil e Deus virou-se contra mim, ela dizia, e está me castigando. Então ela achava que tudo estava passando, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, vivia um processo de luto contínuo ali, perdeu os seus bens, tudo que ela tinha ela perdeu, e voltou para casa envergonhada. Mas a sua nora voltou com ela. Ele disse, olha, minha sogra, mesmo que a senhora não tenha mais filhos para mim, pois o filho dela tinha morrido, e já era uma senhora de idade, ela diz, mesmo que a senhora não tenha mais filho para mim, eu vou contigo, pois eu conheci o teu Deus, eu quero fazer parte do teu povo, pois aonde a senhora pisar o teu pé, eu pisarei o meu, onde passares a noite, eu passarei também, né? Ela disse, o teu Deus é meu Deus e o teu povo será o meu povo. E Ruth, então, foi com sua nora para a terra dela, né? Para a terra de Israel, para a cidade de Belém, e Deus mudou totalmente a história de Ruth, porque Ruth foi uma pessoa muito bondosa, ela é uma pessoa que acolheu, que abraçou, foi empática com a sua sogra, mesmo sabendo que essa não podia lhe dar nada. Mas ela confiou que Deus, o Deus de Noemi, o Deus que ela conheceu, né, faria com que ela prevalecesse, vencesse as adversidades da vida e lá no final desse certo. E como de fato a história de Noemi, de Ruth é fantástica, e Ruth está na Bíblia como uma das mulheres mais incríveis da Bíblia, né? E você pode aí conhecer a história de Ruth e Noemi, e além também disso, seguir o exemplo de Noemi, o exemplo de acolhimento, né? O exemplo de Ruth, que acolheu a sua sogra, mesmo em tempos de adversidade, e que Deus mudou a sua história. Então, ser bom, ser benigno, né? A benignidade é um fruto do Espírito. E nós precisamos, como cristão, precisamos no dia a dia produzir esses frutos, né? O fruto precisa ser produzido por quem? Por nós. Se ele é um fruto do Espírito, então, é um comportamento que deve ser contínuo no nosso dia a dia. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Até aqui. Deus te abençoe e continue conosco, pois vem novos vídeos por aí. Um abraço, que Deus te abençoe.